Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. Eu vou ler aqui um texto em Isaías, no capítulo 38, conta a história do rei Ezequias. Olha só o que conta. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha só, eu quis ler porque é muito tremendo, né? Nós sabemos que Deus, Ele reina sobre todas as coisas, Ele é soberano. A palavra dele é a final. Se Ele diz, eu vou dar vida, eu vou dar vida. Se Ele diz, eu vou levar essa pessoa, então Ele leva mesmo. Se Ele diz, eu vou dar saúde, Ele dá. Se Ele diz, eu vou abençoar, Ele abençoa. Mas se Ele tira a mão e tira a bênção de sobre aquela pessoa está ali desprotegida completamente, está ali sujeita a ataques de todos os lados, porque a bênção do Senhor foi tirada de sobre aquela pessoa. E aqui nós lemos a história do rei Ezequias. Ele vem, o profeta Isaías, ele está doente, o profeta chega e fala: olha, Deus vai te levar. Tipo assim, se organiza aí, se prepara, porque você vai morrer. E é interessante a oração do rei Ezequias, porque ele fala assim: Senhor, lembra que eu sou teu filho. Estou usando as minhas palavras, acabei de ler, né? Mas lembra do que eu fiz, de que eu tenho obedecido ao Senhor, de que eu tenho buscado seguir os teus ensinamentos. Ninguém é perfeito, gente, não existe ninguém perfeito. Mas quando nós estamos tentando servir a Deus, tentando andar nos caminhos de Deus, seguir os ensinamentos da sua palavra, nós temos o respaldo de Deus, nós temos a bênção de Deus, nós temos a proteção de Deus, o cuidado de Deus. E aí é interessante porque a gente percebe que Deus já tinha tomado uma decisão de levar Ezequias, de fazer com que aquela doença se agravasse e ele morresse. Mas quando ele recebe aquela notícia do profeta, ele se vira, ele ora, ele se humilha, ele chora diante de Deus. Não adianta, eu falo isso, não adianta a gente sair chorando e reclamando, chorando, né? Às vezes não é chorando lágrimas, mas é chorando, aquela reclamação que fala com um, fala com outro: minha vida tá ruim, tá tão difícil. Não adianta ficar falando com outras pessoas, vira uma reclamação que não resolve. Mas quando a gente chora e fala com Deus, que é quem pode resolver as nossas situações, aí a gente está falando com a pessoa certa. Isaías fez isso. Ezequias, desculpa. Ezequias fez isso. Ele falou com a pessoa certa, ele falou com Deus e ele pediu: Senhor, se lembra, eu tenho sido fiel ao Senhor. E aí o profeta ainda nem tinha saído e ele já recebeu a palavra de Deus ali. Então volta lá, fala que eu ouvi, fala que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas, realmente eu mudei de ideia. Deus pode mudar de ideia quando a gente ora, quando a gente se humilha, quando a gente vai diante de Deus com orgulho, com prepotência, a gente não consegue nada de Deus. Mas um coração contrito e quebrantado vai ali, sabe?
e agrada o coração de Deus. A gente consegue, não é barganhar com Deus, ninguém barganha com Deus, de Deus ninguém zomba. O que a gente planta, a gente colhe. Mas Ezequias, ele teve o argumento certo, ele soube ir diante de Deus da maneira correta, em humilhação, não assim com prepotência. Ai, Senhor, eu faço tanto, eu te obedeço, eu te sirvo, eu te sigo. Não, não é assim. Ele foi em humildade e clamou a Deus ali pela vida dele. E Deus acrescentou 15 anos a vida dele, né? Então, eu gostaria com essa palavra que a gente refletisse como que tem sido a nossa oração, como nós temos chegado diante de Deus com prepotência, se achando o tal. Nós não, quem somos nós? Nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus. E algumas pessoas diante de algumas situações difíceis, começa a falar, começa a murmurar, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus não existe. E começa a liberar tantas palavras ali que desagradam a Deus. Mas quando nós vamos diante de Deus em humildade, nos humilhamos diante dele, ele pode sim reverter o que seria maldição, ele pode reverter em bênção. Então, quero deixar essa história para a nossa meditação. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.